para esta sexta aula da gestão de recursos hídricos, agora que você já tem algumas noções sobre hidrologia, sobre a interação da água nos ambientes, sobre contaminação e os usos da água, vamos colocar uma questão importante. E quando falta a água? Vamos ver aqui alguns desdobramentos. A crise hídrica se instala. E por que se instala a crise hídrica? Ela é um efeito climático, ela é devida às forças da natureza, é imperiosa e nada há a ser feito além de aguardar o efeito passar. As chuvas foram embora e agora somente as chuvas trarão de volta a nossa água. E é simples assim. Ou a crise hídrica é também um evento humano e tem também condições de se pensar em soluções humanas. Bom, afinal de contas, é natural, é climática ou é humana? Eu vou dar aqui uma pista, eu vou sugerir uma pista. E é uma pista mesmo. Que tal essa pista da ciclovia do Rio de Janeiro, a ciclovia Tim Maia, inaugurada para as Olimpíadas como a ciclovia mais bela do mundo, durou pouco tempo, 1 ou 2 meses, e desabou na primeira onda. Porque ninguém pensou, simplesmente pensou. Pense que um projeto, uma obra dessa, para brilhar o Brasil aos olhos do mundo, alguém achou que não precisava se preocupar com a onda. E a pista estava apenas à beira-mar. Alguém simplesmente acha que o mar, que a água vai agir do jeito que ele imaginou. Ele simplesmente sempre viu a água bater até um certo ponto ali. Ele imaginou isso e olha, ele diz, não temos, eu consigo imaginar uma cena dessa no escritório de engenharia, eu sou engenheiro, na hora que me chega uma obra dessa, é uma ciclovia, e alguém levanta a lebre, precisamos de um estudo oceanográfico, e já leva na orelha um grito dizendo isso já, nós não temos tempo nem recurso para isso, nós estamos aqui a cargo das maiores obras das Olimpíadas e não vamos pensar nessa questão agora, e você para isso vai atrás do nosso último projeto de passarela sobre uma rodovia, e é o suficiente. E por que eu digo uma passarela sobre uma rodovia? Gente, isso aqui é um brinquedinho de criança, isso aqui é um encaixe básico, no qual você assenta a estrutura sob isso aqui, e é o suficiente, é um Lego. Isso funciona muito bem em rodovia, porque numa rodovia nada vai acontecer que force o piso da passarela neste sentido. No máximo, um caminhão que erga aquele basculante e passe desavisado vai fazer esse efeito e vai derrubar a passarela. Isso aconteceu já algumas vezes no Brasil, mas nada numa rodovia faz este efeito aqui. E com isso, eu posso muito bem entender que pegaram aqui, foi uma bela de uma obra de passarela e colocaram para brilhar o Brasil aos olhos do mundo durante os 2 meses em que funcionou e depois essa vergonha internacional. E enfim, isso é uma pista do que nós estamos fazendo no nosso país, que vive em ciclos do que se constrói e logo se abandona. O nosso país investiu caro em ferrovias no tempo do Império e depois abandonou as ferrovias. E então investiu em rodovias, e não preciso nem dizer quantas rodovias estão abandonadas no nosso país. A gente vai sem planejamento, em surtos de desenvolvimento, desperdiçando tempos e recursos, afetando os biomas, afetando as fontes de água. Que fontes de água? Já vimos tanto aqui os mananciais, os aquíferos, os rios voadores, o cerrado, para ficar aqui nos mais importantes. Com isso, temos aqui uma introdução de uma forma um tanto raivosa, mas que muito adequada, quando nós podemos pensar que as nossas crises hídricas que vivemos no país das águas, no país onde a água é mais abundante nesse planeta,
poderiam plenamente ser evitadas com um pouco de planejamento, um pouco de cuidado, menos ganância, um pouco mais de democracia na tomada de decisões. Para uma análise adequada dos recursos hídricos, às vezes é importante olharmos um ambiente maior para entender exatamente o que acontece na nossa área de interesse. Então, aqui nessa aula, para olharmos, conhecermos um pouco melhor a disponibilidade hídrica do Brasil, vamos olhar o mundo para entender um conceito muito importante que está no relatório do Futuro Climático da Amazônia, publicado por cientistas do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reunindo 40 anos de ciência sobre a grande floresta amazônica e revelando 5 importantes segredos sobre esta floresta. Um deles, vitais para que haja disponibilidade hídrica no interior do nosso continente. Vamos dar uma olhada nos slides? Então, aqui nós temos na faixa do Equador a presença de grandes florestas no nosso planeta, como é o caso da Amazônia na América do Sul, Congo na África e Indonésia na Ásia. E vamos verificar que nos trópicos estão os grandes desertos, como por exemplo o Saara na linha do Trópico de Câncer, e aqui na linha do Trópico do Capricórnio, a Oceania com seu interior totalmente desértico, o Kalahari na África e aqui bem ao nosso lado o deserto mais seco do planeta, que é o Atacama. Isso se deve a este movimento de ventos, dessa circulação atmosférica de ventos das faixas equatoriais para as faixas tropicais, chamadas células de Hadley. Estas células agem da seguinte forma. Quando você tem aqui esta faixa do Equador, ela tem a maior insolação, a maior incidência de energia solar, fazendo com que o ar aqui aqueça mais rápido que em qualquer faixa do planeta. Com isso, ele sobe mais rapidamente. Subindo, ele leva umidade até atmosferas maiores e isto faz provocar chuva nesta região. E esta chuva favorece a formação de florestas. Mas o ar segue o seu caminho e ele vai retornar para a faixa tropical seco, porque a umidade ficou nos processos de condensação das nuvens, de precipitação na faixa equatorial. Ele vindo seco, ele vai resfriar na faixa dos trópicos e descer, e fluir próximo à superfície, arrastando o vapor d'água em direção ao Equador, favorecendo, portanto, nesta faixa, a formação de desertos e levando a umidade para o Equador, favorecendo a formação de florestas, tá? O que acontece então com essa grande volume de vapor d'água, nessa que é a maior floresta do planeta? É o excedente das águas ali na atmosfera amazônica é levado pelos ventos alísios na direção dos Andes, que são uma barreira de 4, 5 mil metros de altura, que barra esses ventos e canalizam eles, desvia eles para o interior da América do Sul. Então, com isso, a Amazônia leva enormes volumes de água para o interior do nosso país. Isso vai de Cuiabá a Buenos Aires. Podemos, então, entender a Amazônia como sendo a cabeceira de um manancial aéreo. Ela leva rios aéreos para o interior do país. Quais as perspectivas de manutenção dessa disponibilidade hídrica? Basta
elas são incertas. Basta observar que nos últimos 40 anos essa floresta gigante perdeu um território de 2 Alemanhas. O que podemos esperar para os próximos 40 anos, sendo que a velocidade de tudo que realizamos ganhou enorme velocidade porque as tecnologias evoluíram muito? Bom, independente da resposta que possamos dar, é que os cientistas estimam, isso conta no relatório do futuro climático da Amazônia, em até 40 anos para a falência da floresta amazônica, devido à soma de todos os fatores, inclusive mudanças climáticas, que é um fator que o ser humano não consegue alterar. Bom, o que aconteceu, para ilustrar a falta que faz a chuva na Amazônia, o que aconteceu no Sudeste em 2014, a famosa crise hídrica de 2014, que eu tanto gosto de falar nas minhas aulas até, né? Vamos lá, a floresta, ela recebe umidade vinda do Oceano Atlântico, deslocada para cá pelos ventos alísios que sopram de leste para oeste nessa faixa, nas altas atmosferas. Aqui, esse vapor d'água condensa, formando nuvens, favorecendo chuva. Essa chuva vai alimentar a floresta que vai evapotranspirar, favorecendo a formação levando o vapor d'água para a atmosfera, que vai ser levado pelos ventos alísios na direção lá dos Andes, vai vindo até o Sudeste, onde traz chuva. E ali também, lembrando que você tem as massas de ar vindo da Antártida, do Polo Sul, na direção do Polo Sul para a região Sudeste, trazendo grandes volumes de chuva para essa região. E aí, se nós observarmos o climograma da região Sudeste, vamos constatar que o verão é o período de maior precipitação nessa região. É uma região, então, que já espera grandes volumes de água nesse período para recarregar toda a sua disponibilidade hídrica, certo? Mas o que aconteceu ali em janeiro de 2014? Formou-se uma zona de alta pressão atmosférica de ar seco, que fez uma barreira impedindo a chegada da água dos rios voadores e a chegada também da água vinda da Antártida, dos paralelos mais ao sul. Bom, com isso, se estabeleceu a crise hídrica, os reservatórios não foram recarregados. Isso é o que acontece, é o que podemos esperar da falta dessa floresta amazônica, a falta de chuvas que venham a recarregar os nossos reservatórios, venham a irrigar o interior do nosso continente. Veja aí nessa animação das imagens satélites da ocasião, esta área de alta pressão impedindo, então, as chuvas de chegarem, né? Com isso, fechamos este bloco com essa reflexão da importância, mais uma vez, da manutenção dessa fonte de água. A Amazônia hoje, esse importante manancial de todo o nosso território interior do continente, nessa região, nessa ampla região de amplo desenvolvimento econômico do nosso país, ela é extremamente dependente dessa floresta que divide o seu espaço com diversos usos: mineração, produção hidrelétrica, produção de madeira retirada ilegalmente, esquentada com documentos oficiais de madeira legal. Enfim, temos um grande desafio pela frente para garantir a sustentabilidade, não só nesse caso da disponibilidade hídrica em nosso continente, mas da nossa economia, da nossa nação. Certamente podemos afirmar que uma floresta passa a existir por causa da água. Mas uma vez que esta floresta se instalou e o ambiente florestal é diverso, você tem a floresta, você tem a fauna interagindo. Cabe perguntar, a água não está ali presente?
o que faz a água estar ali presente não seria a floresta? A água estaria presente se ali fosse um deserto, por exemplo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides para ver, mais uma vez, nossa amiga Amazônia e entender que nós, quando falamos em florestas, não falamos exatamente apenas de árvores, falamos de algo muito maior, um sistema complexo, uma troca de fluxos de energia colossal, feitas por 400 mamíferos, 1.300 aves, 3.000 espécies de peixes, 400 espécies, né, de mamíferos, 40.000 espécies de plantas, milhões de insetos e 300 trilhões de litros evapotranspirando. Esta área está 60% no território brasileiro, que cuida muito bem de suas florestas, a ponto de substituí-las, toda essa diversidade, por uma espécie chamada gado, por uma espécie chamada milho, por uma espécie chamada soja. Essa riqueza toda que evapotranspira, lançando água na atmosfera, exportando água para o interior do Brasil, como vai funcionar a toque das escassas espécies que o ser humano insiste que é melhor para a sua economia, né, para o seu desenvolvimento? Então, vamos ver agora a outra fonte de água, que é o cerrado. E vamos ver ali, pessoal, o cerrado está aqui, tá? Isso aqui é o cerrado, tá? E isso aqui, essa área desocupada do cerrado, apropriada do cerrado, por conta das formas como o cerrado, o bioma cerrado existe e se faz, esta área que já foi removida do cerrado e que cuidaram de enriquecer o solo, adicionando calcário, eliminando a acidez do solo, logo o cerrado, que é o bioma mais antigo do planeta Terra, acostumado a esse solo tão pobre. Esta área nunca mais será reocupada pelo cerrado. É uma área de produção de água perdida e é justamente a área que recarrega, que produz, que faz a recarga subterrânea das principais bacias hidrográficas do nosso país. Já vimos isso nas aulas anteriores, podemos lembrar aqui da bacia hidrográfica do Tocantins, da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, da bacia hidrográfica do Paraná. E aí está novamente ilustrado, vale a pena repassar essa questão. Aqui estão as cabeceiras das nossas bacias hidrográficas. Cabeceiras do Tocantins, Araguaia, Paraná. E aqui estão as áreas de irrigação com pivô central. Veja como a nossa agricultura é extremamente dependente da água nessa região e justamente essa região que removemos o cerrado e impedimos a produção de água. O que vai acontecer ao longo dos anos com a nossa capacidade de produção por conta da nossa irrigação artificial? Difícil vai ser, conseguimos levar água de locais mais distantes ainda, porque as fontes de água, hoje elas estão aqui, nas cabeceiras dos rios, elas vão se deslocar. E vão estar, as nascentes vão estar cada vez mais distantes. Espero que aqui eu tenha feito algo extremamente exagerado e que não seja irreal, mas infelizmente acabamos lidando bem, falando bem dessas questões, tendo essas perspectivas sombrias, né? E aqui, enfim, os aquíferos. Os aquíferos têm uma disponibilidade hídrica formidável, permeando o subsolo nacional. Esses ali que estão representados são os dois principais, os maiores, mas nós temos sobre ele ainda outros aquíferos, né? O aquífero Guarani é o que está mais
é um aquífero confinado mais abaixo, já vimos isso em aula anterior. Enfim, a solução para evitarmos a crise hídrica não é tão difícil assim, basta cuidar das fontes de água que já temos. É cuidar das fontes de água que são as nossas florestas, que são as águas subterrâneas. Precisamos conhecer melhor esses ambientes, precisamos dimensionar melhor esses volumes de água, precisamos reduzir a forma, a taxa com que retiramos, extraímos as águas do subsolo, precisamos limitar o nosso desenvolvimento substituindo florestas e entender que precisamos aproveitar as áreas já desmatadas para melhor trabalhar o que chamamos de desenvolvimento, melhorando a produtividade nos solos que já não são mais florestas e mantendo as florestas exatamente como estão. Vale a pena citar algo que me disseram uma vez, achei muito interessante. Valem apenas as reservas indígenas, porque os índios efetivamente protegem e defendem a sua floresta. Esta aula eu trago como título algo um pouco diferente do que eu vou mostrar aqui. Soluções para a crise. Por causa da nossa renitente forma de pensar, de correr atrás dos nossos problemas. Um problema que vínhamos atrás recentemente era os apagões. Os apagões, isso no ano 2001, se tornaram uma ameaça real. Quem viveu aquele período vai se lembrar das ruas em que você tinha um poste aceso e um poste apagado. E você vai lembrar que assim houve um grande esforço no país para economizar energia, até porque as contas de luz vinham cobrando quem consumisse acima da média do consumo anterior. E aí nós passamos a entender que a gente precisava gerir melhor os nossos recursos hídricos, naquele período curto ali de escassez que ficou lá no passado. Aí então pensei o seguinte, vamos dar uma olhadinha como evoluíram as hidrelétricas no nosso país. Vamos ver o slide para ver aqui o seguinte. Começamos a nossa aventura aqui nas hidrelétricas com Sobradinho, uma gigante... As hidrelétricas já vinham acontecendo antes, mas as gigantescas, né? Elas vieram a aparecer, primeiro Sobradinho, uma gigantesca hidrelétrica em 1979, com uma área colossal de 4.000 quilômetros quadrados para gerar 1.000 megawatts. Então, nós vamos na sequência ver Tucuruí, 5 anos depois, diminuiu pela metade a área e multiplicou por 8 vezes a capacidade de produção hidrelétrica. Estamos no caminho certo. Vem então Itaipu, também no mesmo ano, mas já reduzindo pela metade quase a área de Tucuruí e multiplicando quase por 2 a sua produção, só aumentando, reduzindo a área necessária para se estabelecer a produção hidrelétrica, ao mesmo tempo que se aumentava a eficiência de produção. Lógico que na sequência vamos ter a Balbina, 5 anos depois, ainda no período inaugurada após o período militar, embora ainda tenha sido, se não me engano, foi idealizado no período militar, ela com uma área do tamanho de Tucuruí, porque ela foi projetada, ela foi realizada muitas pressas no final das contas, de alguma forma erraram a área do enchimento desse reservatório para produzir míseros, irrisórios, insignificantes 250 megawatts, 4 vezes menos que Sobradinho 10 anos antes. 2001, então, veio o apagão. Mas aí a gente correu atrás de fazer hidrelétricas, grandes hidrelétricas novamente. Eu adoro a história dessa aqui, Barra Grande. Ela, em 2005, uma UHE, né? Usina hidrelétrica para gerar escassos 690 megawatts, né?
comparados aqui as 3 primeiras, muito escassos. E daí vamos ter ainda as termoelétricas, e nada disso impediu que em 2015 revivêssemos a expectativa de um apagão. Na sequência entramos com a fantástica Belo Monte. Gente, só uma olhadinha aqui nessa nossa querida Barra Grande, para ver aqui o seguinte. Bem, isso é Barra Grande, tá? Barra Grande foi uma usina construída em uma área de floresta de araucárias, uma mata virgem de araucárias. Mas isso já numa época em que o Brasil exigia, a legislação brasileira exigia estudos de impacto ambiental. Ela tem EIA e tem RIMA. Ela foi elaborada com argumentos deliberadamente mentirosos que omitiram a presença extensa dessa floresta. E colocou-se lá que a maior parte ali são campos de mata esparsa, sem nenhum valor significativo. Quando você veio, a licença para instalação foi dada pelo IBAMA, isso numa época que já se dispunha de imagens de satélite de tecnologias de sensoriamento remoto para avaliar qualquer metro quadrado desse país. E, de repente, você tem o pedido da licença de supressão da floresta. Nessa hora, foram olhar, afinal de contas, supressão de qual floresta se ali não tem floresta? E aí veio a público, veio na imprensa, de olha, é uma floresta inteira de araucárias, com indivíduos de mais de 500 anos de idade, que vai ser submersa. Vale a pena citar que essa usina hidrelétrica, ela teve a licença de implantação, de instalação no governo Fernando Henrique e a licença de operação, supressão da floresta e operação no governo Lula, quando Marina era ministra do Meio Ambiente. As nossas opções políticas estão um tanto escassas, não? Vamos voltar aqui aos slides. Então, para que o Brasil tenha mais 700 megawatts, jogamos fora uma área de floresta, realmente floresta, preciso nem repassar aqui nossos conceitos, né? E aí veio Belo Monte. Eu gosto muito disso que está no Instituto Socioambiental, porque uma série de medidas de mitigação de impactos ambientais foram estabelecidas, inclusive isto que está nesta figura aí. A figura retrata a cidade de Altamira, no Pará, que está ali às margens de Belo Monte. Uma das medidas mitigadoras era dotar toda a cidade de Altamira, com 100 mil habitantes, de uma rede coletora de esgoto, então de saneamento, esgotamento sanitário. Dotá-la de uma rede coletora de esgoto, instalar uma estação de tratamento de esgoto completa. Belo Monte já opera há algum tempo, e há algum tempo Altamira ainda espera ver funcionar essa rede coletora de esgoto, bem como a sua estação de tratamento. Porque quem construiu não fez a ligação final de cada casa, de cada usuário na rede coletora de esgotos. E agora não tem quem assuma a bronca, o prejuízo de sair ligando cada usuário, cada morador, cada residente na rede coletora de esgotos. A hora que isso for feito, ninguém foi treinado para operar a estação de tratamento de esgotos. Com isso, Altamira lança seus esgotos na barragem. Então, o que nós vimos aqui ao longo dessas aulas, que você tem o lançamento de nutrientes num lago oligotrófico que vai gerar eutrofização. Você está lançando nutrientes que vai gerar a formação de algas, que vai, enfim, você está alterando toda aquela biota, que já foi alterado, inclusive era um leito fluvial, virou um ambiente lente com um lago, né? Voltemos mais um pouquinho ao slide, para ver aqui o seguinte, sobre a construção de Belo Monte, estas citações: a situação está descontrolada.
Os caminhões de madeira que antes só andavam à noite, antes da construção de Belo Monte, agora andam dia e noite. No meio disso, os índios Arara são menos de 100 indivíduos desta etnia, bem ali onde, na região, na lindeira onde Belo Monte foi erguida. Eles haviam uma série de medidas mitigadoras de impacto, preventivas de impacto, que foram exigidas pelo IBAMA. Nenhuma foi cumprida por quem construiu a usina, e com isso os índios araras sobreviveram a esse período das piores condições possíveis. A isso chamamos de pátria-mãe gentil. Nomeamos esta aula, este bloco desta aula, como chuvas em excesso, para falar de um problema em excesso que tem ocorrido nos nossos EIA-RIMAS e que foi devidamente levantado em um trabalho do Ministério Público Federal e também divulgado em alguns sites de notícia que não exatamente são os sites mais procurados, assim, a mídia mais conhecida, mais popularmente conhecida, mas essa informação está disponível na internet. Vale a pena ver alguns problemas dos nossos relatórios de impacto ambiental que têm autorizado tantas obras nos nossos ambientes, necessários aí que são necessários, tão necessários a manutenção da nossa disponibilidade hídrica. Vamos aos slides. Então, o que o Ministério Público Federal avaliou foi que os EIA-RIMAS estão subordinados aos interesses das obras. Eles tendem a privilegiar os aspectos, palavras do Ministério Público, tá? Não são minhas palavras. Apenas trouxe esses destaques, tendem a privilegiar os aspectos positivos dos empreendimentos e são esses benefícios ainda assim afirmados sem fundamentação. As medidas mitigadoras e os programas socioambientais são definidos, escolhidos dentre aqueles que têm o menor custo para o empreendedor. E então, assim, a conclusão do Ministério Público Federal é que os estudos de impacto ambiental, os EIA-RIMAS, em nosso país, tornaram-se meros instrumentos de viabilização das obras. Isto é grave. Assim, eu sugiro a leitura A Arte de Ignorar a Natureza, está disponível na internet. Ela faz uma síntese desse relatório, desse estudo do Ministério Público, que estudou mais de 100 estudos de impacto EIA-RIMAS, tá? Vamos então aqui adiante. Isto aqui é uma foto que eu tive a oportunidade de eu mesmo tirar. Isto está numa área de floresta, uma estrada que dividiu uma floresta de Mata Atlântica, duas grandes áreas de Mata Atlântica. O que eu não consegui ter acesso ao EIA-RIMA desta obra ainda, mas o que eu deduzo é o seguinte: para que essa rodovia houvesse a autorização, a licença ambiental para que essa rodovia fosse instalada, vai ser preciso de medidas mitigadoras de impactos, dos impactos ambientais. E conforme bem foi observado, a mitigação desse impacto foi algo feito a um custo bem pequenininho. Vamos dar uma olhadinha. Eles chamaram isso aqui de área de passa-fauna. Então é até bacana que eles tenham colocado, escrito isso, é bom que isso pode orientar os animais a utilizarem este dispositivo. Você tem então, pense na fauna brasileira, pense na anta, pense na onça, pense no jabuti, pense no tatu. Eles têm isto para passar em segurança sobre a rodovia. Eu circulei ali e, gente, não tem mais nada. Não é nada, não tem canais subterrâneos, não, é isso. E numa via de 2 quilômetros, é esse um que tem, e tem essa placa, e deem-se por contente. Está bem alinhado ao que vimos ali no relatório do Ministério Público Federal.
se de fato eu acertei dizendo que isto é uma medida mitigadora oriunda de um EIA-RIMA. Tá? Agora também tirei essa foto na praia, é uma lagoazinha que eu frequentava, levava minha filha ali, ela gostava de brincar, de retirar os peixinhos ali, é uma lagoazinha, uma área, a chegada do rio ali no mar, tá? Essa área aqui, e a gente gostava bem de brincar aqui nessa região aqui, bem nessa área aqui. Por alguns anos eu fiz isso, tá? De repente, chegamos lá um belo dia e encontramos isto, tá? Eu acreditava realmente que já não se canalizavam mais rios no nosso país, mas aqui, enfim, está assim aprovado, aqui implantação, tubos de vala, aprovado pela Secretaria da de Meio Ambiente. Enfim, aí você vê que os dispositivos ambientais trabalham bastante. Aqui ainda um terreno, achei muito interessante, a placa anuncia que este terreno já possui licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Uma segunda placa mostra os números de licença, da licença prévia, da licença de instalação, não tem um número para a licença de operação, imagino que seja mais da placa mesmo, a propaganda mesmo. Mas isso chama muita atenção, e aí isso alinhado com tudo que vemos discutindo aqui, a substituição de floresta por desenvolvimento sem o mínimo planejamento. O proprietário simplesmente foi atrás da licença, o órgão ambiental emitiu a licença e ninguém tinha nada o que fazer com aquela terra. Era pôr a terra abaixo para vender o terreno. Aí a nossa ignorância faz aniversário e a nossa disponibilidade hídrica vai embora. E a nossa sustentabilidade, a água que temos hoje necessária para nós e principalmente para o nosso futuro e mais importante ainda para as gerações que vêm, foi convertida em terrenos à venda. Este é um exemplo só, já vi alguns outros. Esse é o maior que eu encontrei para simplesmente você desmatar e colocar à venda, mas infelizmente desconfio que não seja o único nem o maior na prática. Voltando aos slides, fecho essa aula chamando então assim a atenção para que temos muito a trabalhar e muito ainda a repensar na forma como estamos permitindo que essas coisas aconteçam. A sociedade não se manifesta quando você vê toda essa sorte de coisas que aqui colocamos. A gente supõe que alguém analisou e isso por algum critério sensato foi permitido. E aí eu volto a afirmar, os nossos órgãos ambientais não estão considerando a forma como funciona, como a água funciona no sistema, não estão funcionando, entendendo como o sistema da água funciona. Estão deixando que a água vá embora, a nossa disponibilidade reduza, nossa disponibilidade hídrica. Agora vamos pensar onde conseguir mais informações. Os projetos estão aí acontecendo, as obras estão aí acontecendo, a gente quer se informar um pouquinho mais. Temos algumas opções, né? Vamos atrás da mídia, lembrando que a nossa mídia, ora está pensando, tem um viés de reforçar uma questão, ora tem um viés de reforçar outro. O repórter que está ali elaborando a matéria não necessariamente tem o conhecimento sobre aquilo que ele está escrevendo. É melhor nós mesmos irmos atrás das fontes de informações. Eu tenho aqui algumas sugestões para se conhecer, por exemplo, a questão de barragens no nosso país, nos seguintes sites. Então, tem aqui a sala de situação da Agência Nacional de Águas. Veja que, por exemplo, uma das informações ali disponíveis, o acompanhamento de como está a disponibilidade hídrica na bacia do São Francisco, hoje bem menor do que no momento em que eu preparei esses slides. Vamos ver aqui ainda o seguinte, uma evolução de como está, desde 1998, a variação do volume acumulado nesse rio. É interessante observar que ele tem momentos em que eles conseguem
manter o reservatório cheio a níveis de 100%, mas existem momentos em que isso vai baixando, e alguns momentos que vai ficando mais crítico. Gente, aqui estamos falando, isso aqui é uma bacia hidrográfica enorme, é toda uma região dependendo da água deste rio. Vale lembrar que toda a transposição do Rio São Francisco está a jusante desta barragem, ou seja, está depois dessa barragem. Se esta barragem vier a perder expressivos volumes de água mais para frente, quanta água vai haver de transposição para levar água para o interior do Nordeste, que é a principal meta dessa obra. Bom, temos aqui ainda boletins de acompanhamentos, temos uma ilustração de como são os projetos de integração das águas do Rio São Francisco, onde estão os reservatórios, quais são os canais, os reservatórios onde estão, quais são os canais por onde fluem as águas. Enfim, farta documentação, vale muito a pena. Eu recomendo a gente esmiuçar e não ficar apenas ao interesse da mídia, tá? Aqui é uma outra forma ainda, acho bem interessante essa, bem lúdica, bem fácil de entender. Ela mostra a sequência de reservatórios que você tem ali no Rio São Francisco. Tem o reservatório Três Marias, é o primeiro grande reservatório, depois Itaparica. Depois aqui, Sobradinho, o mais importante deles, o mais conhecido. Aí vem o menorzinho, Itaparica. O canal aqui, o rio se divide em dois, vem aqui a Paulo Afonso, um paralelo com Moxotó e essa outra aqui, e finalmente Xingola na frente. Isso aqui vai mostrando os potenciais de produção de energia elétrica, a capacidade de armazenagem dos rios. Aqui vai mostrando um outro gráfico aqui interessante, agora aqui estamos na na CHESF, na Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e aí nós vamos ver um gráfico que mostra quanta a afluência de água na barragem, quanta água está entrando na barragem. Você vê que ela vem num crescente até uma determinada data e a partir dali ela começa a entrar numa decrescente. Qual é o problema aqui? É que se você olhar o volume defluente, a água que sai da barragem, ela é mantida constante. E você então tem uma defluência, em algum momento essa afluência pode vir a estar abaixo desta linha da água que sai, você manter a água que sai. Tudo isso aqui é volume que vai se perdendo do reservatório por água que sai, sem falar das perdas da evaporação, da infiltração, né? Então é interessante ir acompanhando esses relatórios, lembrando ainda que existe uma outorga a qual o reservatório está obrigado a manter a vazão defluente, ele só pode baixar disso com autorização da ANA. Então, isso vai sendo sempre discutido, sempre negociado, nos períodos mais críticos, essas outorgas vão periodicamente sendo reduzidas para que não haja aquele risco de redução de tornar mais crítico a taxa com que reduz o volume nesse reservatório. E aí, então, você tem uma ficha técnica de todo o reservatório. Eu gosto muito deste site aqui. Você vê nesta opção aqui de reservatório a situação dos principais reservatórios no país. No período do seu interesse, você pode ver aqui, ele vai mostrar ano aqui, tá? Então, por exemplo, 10, como estava e como foi o ano seguinte, tá? Isso é bem interessante. Aqui está um relatório, por exemplo, para o período de 2016 de Sobradinho. Vejam que interessante, que você olha e fala, não, mas aqui vai bem. Olha, está quase cheio, tá? Quase cheio. Isso aqui era 40% aqui no topo, não estava cheio coisa nenhuma.
E olha que chegou abaixo de 10%, até que finalmente veio o quê? As chuvas, as tão esperadas chuvas. Vejam como estamos dependentes da chuva. E para, num período esperado de recarga, elevar tão pouquinho o nosso reservatório, né? Mas, felizmente, os meses seguintes foram cada um também elevando um pouquinho. Mas está muito crítico, né? A gente está muito dependente de chuva. Toda a nossa tecnologia e a gente aí precisando que chova. E aí também este outro site, que é a situação dos principais reservatórios, está aqui o link, tá? Talvez eu precisasse ter atualizado, houve uma renovação, esse repaginar o site e alguns links eu não estou conseguindo funcionar, mas isso ainda existe, ainda está disponível, tem que só ver se o link é o mesmo, tá? E aí é bem interessante, ele mostra, olha, por exemplo, o Rio Paranaíba contribui com 38,71% da energia elétrica, da capacidade de reservação da região sudeste e centro-oeste. A situação atual de toda a região como está e como vai o momento atual em cada reservatório. É muito legal essas páginas, tá? Então, com isso, você tem condição de correr atrás da sua própria informação, formar o seu próprio conceito e, inclusive, com isso, avaliar como estão o discurso da nossa mídia, como estão o discurso político, o discurso dos nossos gestores, o discurso das instituições encarregadas também da gestão dos recursos hídricos. É preciso que acompanhemos, é preciso que encontremos formas de dar aos que estão encarregados de gerir os nossos recursos hídricos, de gerir o nosso meio ambiente, que cada vez se apresenta mais precário, mostrar a eles que estamos acompanhando, que nós temos conhecimento e estamos monitorando. Cuidar do balanço hídrico é cuidar para que a água esteja sempre disponível em quantidade e qualidade. É cuidar para que então não haja escassez hídrica. Então, vamos entender um pouquinho como se forma, qual é a gênese, como nasce um processo de crise hídrica. Ele nasce de um momento para outro, de uma hora para outra, de repente, estabeleceu a crise hídrica, ninguém vinha falando, agora tem. Ou ela vem acontecendo, sendo gestada, acontecendo, tomando forma, tomando corpo. Vamos olhar essa reflexão que está preparada nesse slide para ver o seguinte, que o problema, das crises em geral, até deixei aberto o título aqui porque é um problema de crises em geral, mas vamos ver aqui o seguinte, o problema, vamos focar aqui a questão da crise hídrica, né? O problema da crise é que ele nasce assim, pequenininho, e ninguém dá bola. A percepção desse problema é meramente local, é ali, o morador ali da região, e enfim, ele percebe, ele mesmo pode não dar muita bola, essa é a atitude, vai se ignorando. Se ele tenta comunicar isso adiante, as autoridades por algum motivo também ignoram, ninguém dá muita bola, é um probleminha. Mas o problema toma corpo. Mas a percepção ainda tem uma abrangência que vai ampliando, continua se ignorando, dando uma atenção, alguns vão tomando mais atenção, mas nem tantos, né? E de repente o problema é maior. Com o problema maior, ele vai tomando uma questão assim, quando você já é percebido regionalmente, mas ainda está naquela relutância, vamos fazer, começa a haver uma cobrança, como tem mais aqui justificativa, desculpas do que qualquer outra coisa, é hora aqui de acusar, olha, foi o governo anterior, foram tantos anos de oposição, enfim, né? Ou então não temos verba, 2 anos não foram suficientes para que na nossa gestão... Gente, eu não quero saber o que o cara está fazendo na gestão dele para me dar desculpas. Eu quero saber o que ele está fazendo na gestão dele para resolver isto aqui, que o anterior dele podia ter resolvido
e que ele, quando começou, estava assim e não fez nada, e o negócio só está tomando forma e chegando finalmente a isto aqui. Quando chega aqui, já não tem mais como esconder o sol com a peneira, e o problema, a percepção é global. Aí, gente, é a hora de fazer os projetos, tá? Isso tudo, gente, acontece em meio a muito despreparo, conflitos, desinformação. Vamos dar uma olhadinha aqui aquele caso de Indaiatuba. Veja que interessante, a notícia, crise leva cidades a buscar água em rios poluídos. E o que vimos numa aula anterior, quando finalmente a Indaiatuba conseguiu autorização para pegar água do rio, que despoluído o rio está preparado para abastecer a cidade. Interessante como no papel tudo funcionou bem. Gente, despoluir, inclusive aqui a notícia, despoluir um rio para usá-lo para abastecimento público deixou de ser utopia no estado de São Paulo. Eles estão comemorando que simplesmente, quando a notícia apareceu, estava dizendo, vamos pegar água aqui em rios poluídos, hein? E de repente, quando a autorização veio, os rios estavam despoluídos, tá? Despoluído, Rio Jundiaí vai abastecer a população. Gente, a pressão urbana, o manancial é terra de ninguém, a margem da represa Billings é invadida. Eles invadiram a represa para fazer condomínio, os sem-teto começaram a fazer isso. E se deixar, o poder público não se articular, ainda vai postear dar saneamento e asfaltar na área que o reservatório vai encher assim que chover. A pressão sobre os mananciais, veja aqui, mesmo legislação aparece para favorecer e não proteger a instalação de condomínios, de indústrias. Ações clandestinas acontecem, olha que vai virando o nosso manancial. Isso aqui, gente, é água que bebemos vai estar empesteada disso aqui. Aonde está a segurança hídrica? No tratamento, temos que confiar no tratamento e o que nós fazemos nas áreas de mananciais. E aí, vamos ver ainda a questão lá da barragem da Califórnia. 200 mil pessoas deixaram suas casas de uma forma organizada. Veja como eles conseguem trabalhar melhor isso. E, finalmente, fecho com esta imagem, um vazamento de produto químico numa área de manguezal. Quando vaza um produto químico, o proprietário é o primeiro a sumir e ninguém sabe que droga que está agora em meio às águas. Mas o que é muito interessante, vale a pena ver o seguinte, para fins de imprensa, as atitudes estão sendo cumpridas. E você tem aquele pessoal ali colocando boias que retiram material sobrenadante, óleo, por exemplo, das águas. Retém e ajuda de alguma forma a retirar, mas aquele contaminante, ele tinha contaminado toda a água de cima a baixo. E eles entrando com material para retirar o material sobrenadante e na imprensa saindo que o problema estava sendo resolvido. Bem-vindos à gestão dos nossos impactos ambientais, que seja. Finalizamos essa sexta aula, que veio ganhando um ritmo crescente, deixa a gente até um pouco mais preocupado e nervoso, mas o mais importante é não perdermos a esperança. E onde está a esperança? A esperança está em você, que está crescendo neste conhecimento e ganhando ferramentas para começar a lidar com essa informação e poder desenvolver a sua própria linha de raciocínio a respeito. Vamos agora então fechar esta aula seguindo aqui os slides com a seguinte reflexão. A crise hídrica resulta de um desenvolvimento predatório que avançou sobre os biomas e reduziu a produção de água. A água faltou. Vimos que sem a água não há desenvolvimento. Não podemos parar o desenvolvimento, mas então precisamos desenvolver de forma racional. Somos racionais, somos seres racionais. Precisamos então pensar, precisamos nos dedicar a usar a inteligência, trabalhar com sabedoria e menos afobamento. Trazer a água de volta, se a água faltar, como trazer a água de volta? Isso é o mais difícil, é o mais caro e vale a pena aqui lembrar, eu gosto de colocar aqui essa questão que a Aliança pela Água, vários institutos liderados, dentre os quais o Greenpeace, fez uma reflexão sobre o que causou a crise hídrica em São Paulo. Olha, retiraram mais água do que os mananciais tinham para dar, não houve um uso sensato dessa água, né?
E os mananciais, onde tem a produção de água, estão desmatados. 15%, 18%, se não me engano, ali dos mananciais que do famoso manancial do Cantareira, 18% apenas do seu território é floresta. Ainda cita a poluição das fontes, a falta de chuvas, a gestão centralizada e não transparente da água. Vamos lembrar, de novo, que na crise hídrica de 2014, ela aconteceu em ano eleitoral, o que ofereceu uma certa resistência a medidas firmes do tipo informar devidamente a população sobre uma crise acontecendo, né? E como ficam então as urnas, né? E, enfim, então, é preciso cuidar da água com transparência, educação, informação, uso consciente, reusar, corrigir distorções. Ações estruturais, que são as obras, ações não estruturais, que é trabalhar com informação, com inteligência e conhecimento. É preciso produzir água. É preciso ajudar a natureza a nos ajudar a que a natureza tenha os elementos no território que são os responsáveis pela produção de água.